Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 332, onde no Antigo Testamento vamos continuar lendo Ezequiel, capítulos 5, 6 e 7, hoje, e depois Novo Testamento, o Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Leitura feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve estaremos começando com uma oração e ao Espírito Santo para nos dar sabedoria no momento de leitura das Sagradas Escrituras. Muito obrigado a todos que estão orando por este projeto. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e em breve estaremos findando ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aguardem. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui para clamar, Senhor, e exaltar o teu santo e poderoso nome. Te dizer muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Como é bom, meu Pai, termos essa liberdade de ter a palavra traduzida no nosso idioma e que temos livre acesso a ela, podendo levá-la onde nós quisermos, Senhor. Muitas são as nações e os povos que queriam ter essa liberdade, mas infelizmente não têm. Que possamos, meu Pai, saber ter zelo pela tua palavra, guardando, lendo, meditando e principalmente colocando em prática na nossa vida. Abençoa esta leitura, meu Pai, no dia de hoje. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que teu nome seja exaltado, engrandecido e que possamos, meu Pai, estar sempre tementes à tua santa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui. Ezequiel serão 3 capítulos, tudo bem? 5, 6 e 7. E depois o Evangelho segundo João, capítulo 20. Não tem subtítulo, aqui em Ezequiel 5, versículo 1 fala: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: Esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas
detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que sou eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão da instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e tornarei estável o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome, e más bestas que te desfilharão. E a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 6, tem como subtítulo Profecia contra os montes de Israel. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei o resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: Bate com a mão e bate com o pé e dize: Ah, por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam um suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão
que eu sou o Senhor. Glória a Deus, o último capítulo de hoje, Ezequiel, capítulo 7, tem como subtítulo, O Fim Vem. O fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria, sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor. E sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça, calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a tua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nelas imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão,
mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda. Vamos agora para o Novo Testamento, começar João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18, tem como subtítulo a ressurreição. Diz assim o versículo 1: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Somente aqui até o versículo 18. Vamos orar agradecendo a Deus a leitura da sua poderosa e maravilhosa palavra. Pai, muito obrigado. Mais um dia de leitura e aprendizado da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelos nossos pecados, nossos falhas, nossos erros, e nos fortalece perante essa tua poderosa palavra. Dá um dia de paz, de livramento, cuida da nossa família, repreende as enfermidades, fortalece a tua obra missionária. Ó Senhor, cura os enfermos, faz milagres, meu Pai, abre portas de emprego. Tem misericórdia dos servos da tua congregação. Abençoa o pastor de cada congregação, sua esposa, seus filhos. Fortalece, Pai, esses dirigentes que muitas vezes se entregam para pregar e administrar a tua obra. Tem misericórdia deles e de todos nós. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de leitura. Concluído. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Hoje foi lido o dia de número 332, Ezequiel 5, 6 e 7.
Depois, Novo Testamento, João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Hoje, 30 de abril de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Até amanhã.